Olá, meu nome é José Cesário Neto, sou consultor técnico da MP Lube Distribuidora, empresa que tem a distribuição dos lubrificantes da marca Texaco para o estado de Pernambuco e Alagoas, e nós estamos aqui novamente para falar sobre um tema que eu julgo importante para a lubrificação, que é graxas lubrificantes. Dentro dessa parceria com a Zeta Locação de Máquinas e Equipamentos, nós estamos trazendo esse tema para auxiliar aos nossos clientes, aos usuários, aos que locam equipamentos da Zeta, a escolher a graxa mais apropriada para a sua aplicação. Nesse vídeo, nós vamos dividir esse tema em duas partes, né? Na primeira parte nós vamos falar sobre o conceito, definição de graxas, vamos falar sobre a composição química, principais propriedades e o principal sistema de classificação de graxas de forma global, que é a NLGI. No segundo vídeo, a parte 2, nós vamos falar de forma mais prática, né? A escolha de uma graxa, a quantidade de graxa correta para a lubrificação dos rolamentos, graxas apropriadas para a lubrificação de pino e bucho, dentro desses mais de 30 anos de experiência com a lubrificação, com a recomendação de lubrificantes nas diversas aplicações. Ainda hoje eu vejo muitas dúvidas com relação a qual a graxa mais apropriada para aplicação em pino e bucha ou rolamentos. E para fechar esse tema, nós vamos falar sobre compatibilidade, os cuidados que nós temos que ter com relação a misturas de graxa. Então vamos lá. Bem, qual é o conceito de graxa, né? Graxa foi uma artimanha, né? Uma solução criada pelos especialistas em lubrificantes para aquelas situações onde você não tivesse um reservatório, um cárter para armazenar o óleo lubrificante. Tá? Então uma graxa, ela é um produto que vai de sólido a semissólido, onde você tem um agente espessante que cumpre a função de reter o lubrificante, é como se fosse o cárter, o reservatório do lubrificante, né? E além de ser o reservatório do lubrificante, ele também tem a função de manter o lubrificante naquele componente que está sendo lubrificado. Tá? Então a graxa lubrificante, ela podia ser comparada como uma esponja. Né? Quando a gente mergulha a esponja dentro da água com espuma, por exemplo, né? E que você, quando puxa essa espuma, ela vem encharcada de água. Se eu espremo, praticamente 100% da graxa vai embora. No caso da graxa, essa esponja ela não libera totalmente o óleo, né? Ou seja, ela libera naquele determinado ponto, mas não deixa o óleo lubrificante ir embora. Se essa graxa que for aplicada não estiver conseguindo reter o lubrificante, é sinal que essa graxa não está apropriada para aquela aplicação ou não é uma graxa de boa qualidade. Ok? Vamos em frente. Bem, a escolha da graxa adequada, ela traz um benefício direto no bolso do frotista, né? Então traz redução de custo de manutenção, ou seja, se a graxa está bem dimensionada, se ela suporta a temperatura, suporta todas as exigências daquela aplicação, ela certamente vai gerar mais disponibilidade de máquina, vai reduzir o consumo de graxa, vai gerar uma redução de custo em que a manutenção, a operação vai ser beneficiada. Se nós observarmos a composição da graxa, a graxa ela é composta por três insumos, três componentes principais. Primeiro, o óleo básico, geralmente de origem mineral, mas pode ser também sintético. O segundo componente, o aditivo, que vai agregar valor, né, aumentar o desempenho da graxa. E por último, o espessante. Eu sempre faço essa pergunta quando estou nas minhas palestras, às vezes, na opinião de vocês, qual o maior componente de uma graxa? E várias perguntas e várias respostas, melhor dizendo, vêm e geralmente a resposta ela vai na opção do espessante, pela própria aparência da graxa. Mas eu digo para vocês que cerca de 80%, 85%, dependendo da consistência da graxa, é composta por óleo, porque é o óleo lubrificante quem lubrifica. É ele que dá a característica de lubrificação. Lembre-se que o espessante é como se fosse a esponja, é o reservatório do óleo. E os aditivos, que entram em menor percentual, vão agregar benefícios a graxas, de proteção ao desgaste, de proteção contra a ferrugem, contra a corrosão, de aumentar a vida útil desse óleo lubrificante, ok?
Então, o óleo lubrificante é o maior componente. Consistência. A consistência da graxa é a principal propriedade, né, desse tipo de lubrificante. Quando se vai definir ou especificar a graxa para uma determinada aplicação, a primeira característica que tem que ser levada em consideração é a consistência. Sabendo disso, essa instituição, que é uma organização americana que normatiza, que classifica as graxas lubrificantes, criou um sistema de classificação para facilitar para o usuário, para o frotista, para o homem de manutenção, para o técnico, na hora de definir qual é a graxa, definir qual a consistência mais adequada em função da sua aplicação. Vamos em frente. Então, essa classificação, ela define graus de consistências, que estão relacionados a um teste chamado de teste de penetração trabalhada. Quanto menor for essa penetração, quanto mais resistente for a graxa, maior é a sua consistência. Então, você pode ter graxas variando desde graxas fluidas, semifluidas, a graxas tão consistentes quanto um bloco. Geralmente, na maioria das aplicações, os graus NLGI utilizados são os graus 2 e 3. E, maciçamente, a grande maioria das graxas de aplicação do segmento automotivo, seja de caminhões, ônibus, frota de máquinas de construção e mineração, são graxas de consistência 2. Uma outra propriedade muito importante que define a temperatura máxima que a graxa pode ser aplicada é o ponto de gota. Então, essa temperatura que vem na ficha técnica da graxa, ela define qual é a temperatura máxima que a graxa pode ser submetida. Porém, nós temos que ter um cuidado, né, de ter um delta de segurança. Essa temperatura, que serve como referência, ela não pode ser a temperatura de operação. Então, nós temos que sempre diminuir de 20 a 30 graus da temperatura do ponto de gota. Então, por exemplo, se essa graxa ela tem um ponto de gota de 180 graus, nós temos que diminuir pelo menos de 20 a 30 graus e comparar qual é a temperatura em que aquele componente vai estar submetido em operação. O ponto de gota, ela é uma característica que está relacionada diretamente com o espessante. Nesse quadro nós podemos ver aqui vários tipos de espessante e o ponto de gota de cada uma delas. Se a gente observa, por exemplo, as graxas de cálcio, que são os espessantes utilizados para fazer graxas de lubrificação em chassi, o ponto de gota está entre 99 e 100 graus. Se nós diminuirmos lá 20 e 30 graus, essas graxas feitas com espessante de cálcio teriam que trabalhar no máximo a 70 graus. Então, eu vejo muito nas minhas visitas em campo, máquinas sendo lubrificadas com graxas de cálcio, graxas de chassi. Essas graxas não suportam temperaturas. Por exemplo, em conjunto de pino e bucha, é muito comum você ter que fazer relubrificações mais frequentes porque você está usando uma graxa de chassi que geralmente é uma graxa barata, mas ela não aguenta a temperatura. Ela não foi concebida, não foi fabricada para suportar esse tipo de temperatura. Quando nós observamos, por exemplo, as graxas de lítio, que são as graxas mais utilizadas, né, observem que o ponto de gota ela é bastante superior em relação às graxas de cálcio. Então, as graxas de lítio são muito utilizadas na lubrificação geral, seja em rolamentos, seja em conjuntos de pinos e buchas. Observamos também que os sabões complexos, pode ser sabão complexo de lítio, sabão complexo de cálcio, por exemplo, o ponto de gota ele sobe, né, ele aumenta significativamente. Então são graxas que aguentam muito mais temperaturas mais altas e, consequentemente, são graxas que podem ser utilizadas em aplicações onde as temperaturas são próximas a 200 graus, 180 a 200 graus. Além disso, as graxas de sabão complexo são graxas que têm a resistência mecânica maior, então a consistência consegue ser mantida mesmo sob esforço extremo. Vamos em frente. Olhando aqui com relação à temperatura máxima de operação, existe a mesma lista que eu coloquei de espessantes. Observem o comportamento com relação ao ponto de gota, né, e a temperatura de aplicação e também a resistência à água. Observem que as graxas de lítio, as graxas de complexo, elas trabalham em uma faixa de temperatura bastante razoável e têm uma boa resistência à lavagem por água. Por isso, essas graxas aqui, elas dominam a maioria das aplicações
em frotas de máquinas ou em frotas de veículos de rodovia, ônibus, caminhões, enfim, etc. A NLGI, além desse sistema de classificação que define o grau de consistência, graxa 2, graxa 1, graxa 0, graxa 3, ela também define com relação à aplicação, em duas séries, graxas para aplicação em rolamentos, graxas para aplicação em chassi, e usam a letra G para as graxas de rolamento e a letra L para as graxas de chassi. Procurem essas informações nas fichas técnicas das graxas. Essas informações são extremamente importantes. Observem que as graxas para lubrificação em rolamento automotivo, elas recebem a nomenclatura GC. As graxas lubrificantes para aplicação em rolamento e chassi, elas recebem tanto a denominação das graxas da série rolamentos, quanto as graxas da série chassi. E por último, as graxas que atendem só a série L, elas são aplicadas apenas em chassi automotivo, jamais podem ser utilizadas em rolamentos. Essas graxas não suportam as temperaturas que são geradas no cubo de roda, por exemplo, né, e vão escorrer. Elas vão perder a sua consistência e o risco de um acidente ele é iminente. Bem, pessoal, a gente termina a primeira parte desse tema de graxas e espero que tenha sido válido para vocês e que as informações que eu tenha compartilhado até o momento possam ser úteis aí no dia a dia. Obrigado.